Quem vende TV Box ou conexão de IPTV pode ser preso e quem compra. Quem já andou pela rua Santa Efigênia e imediações do centro de São Paulo sabe que nesses locais se encontra tudo mesmo, desde produtos originais, ilícitos e legalizados até aqueles de procedência duvidosa, ilegal, falsificados e muitas vezes produtos de crime. Nisso entra algumas tais TV Box ou conexões IPTV que a cada 3 passos te oferece no meio da rua, insistentemente que transmite conteúdo do mundo todo, filmes, lançamento do cinema, novelas, minisséries, jogos de qualquer esporte, conteúdo erótico, enfim, uma infinidade de conteúdo audiovisual impressionante. Há quem ache legal dar um de esperto e é óbvio que todos sabem que isso não é correto. Mas muitos não sabem que a conduta de vender esses tipos de produto e de fornecer esse tipo de serviço pode até ser enquadrado como crime. Porém, como o preço é convidativo, se comparado com modalidades cobradas pelos operadores de TV a cabo, muitos acabam comprando. Algumas dessas empresas vendem mensalidades por míseros R$ 24,00 e supostamente dão acesso a mais de 80 mil canais de TV e rádio do mundo todo. Mas o que são TV Box e as conexões de IPTV? Esses aparelhos ou essas conexões, de forma bem simples, são receptores e conexões que funcionam por meio da tecnologia de televisão por protocolo de internet, IPTV, que é um tipo de processo que efetua transmissões do sinal de TV pela internet e não por satélite, antena ou cabos, podendo ser usados em televisores, tablets, smartphones, consoles de videogame e qualquer outro aparelho que se conecte à internet. Não é preciso baixar todo o conteúdo antes para só depois assistir, pois ele vai baixando o conteúdo em bloco à medida que vai assistindo. As caixinhas, quando conectadas em uma televisão, passam a transmitir o sinal desse aparelho e transformando as TVs mais antigas em uma espécie de Smart TV, mas também há a possibilidade de se efetuar as assinaturas diretamente ou que em outros equipamentos sem precisar da TV da Box TV, por exemplo, direto do celular. Usar Box TV ou conexão de IPTV é legal? Não necessariamente. Existem produtos que são totalmente ilícitos, como Google TV, a Apple TV, Xiaomi, Fire TV e outras que têm conteúdo licenciado e autorizados pelos detentores dos direitos autorais em que é preciso pagar um valor determinado para acessar os programas ou as assinaturas mensais. A própria Netflix pode ser caracterizada como IPTV, e não há nada de errado nisso. Antes de tudo, deixa claro que eu não trabalho com nenhuma dessas empresas e o que escrevo é com total liberdade dentro daquilo que, segundo a lei brasileira e internacional, é correto sem me importar em agradar um ou outro grupo. O problema começa quando o conteúdo transmitido não é licenciado, autorizado pelos reais produtores e detentores pelos direitos autorais, o autor do conteúdo, nem dos direitos econômicos, quem pagou para usar conteúdo e que faz essas transmissões não tem autorização para utilizar e distribuir. Então, como se diz popularmente, conteúdo é pirata. O inciso VI do artigo 7 da Lei de Direitos Autorais protege todo o material que seja audiovisual, filme, por exemplo, mas olhando de perto, o artigo 7 é bem amplo da proteção, já que diz que todas as obras serão protegidas independente do suporte e de qualquer técnica atual que venha a ser desenvolvido, como a IPTV, que não existia quando a lei entrou em vigor em 1998. Então é crime sim, vender esse tipo de aparelho ou fornecer um sinal IPTV sem pagar pelos direitos autorais é igualzinho ao gatonete, mas sem os cabos. E quem pratica esse tipo de atitude pode ser preso. É difícil, mas pode. Para ser crime é preciso existir uma vítima, então quem é ela? As pessoas que criaram a obra podem ser o roteiro que escreveu o filme e quem tem os direitos morais sobre a obra. Como pode ser o estúdio que comprou o direito de gravar e distribuir o filme, por exemplo, esse crime está previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Mas é preciso observar que cada uma das condutas tem uma pena diferente. Se alguém copiar conteúdo protegido com a intenção de ganhar dinheiro, a pena será do mínimo 2 até 4 anos, em regime fechado, ou seja, ficará preso mesmo. Essa é a regra do o primeiro do artigo 184 e a mesma
pena será aplicada para quem vende Box TV e quem vende as conexões de IPTV. Já quem monta a central de distribuição clandestina da IPTV é punido com prisão de 2 até 4 anos e multa, já que está oferecendo ao público mediante cabo fibra ótica satélite esse conteúdo que é protegido, sendo a tipificação criminal prevista no artigo parágrafo 3º do mesmo artigo. Além disso, quem monta a central de distribuição da IPTV sem autorização da Anatel também comete outro crime, que está previsto no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, que é crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações. Eu disse acima que é difícil ser preso, mas por qual razão? Porque a lei diz que crime de violação de direitos autorais é aquela onde a ofensa ou bem privado, ou seja, só os detentores dos direitos morais e econômicos das obras pirateadas é que é ofendido. Então, para a regra do inciso 1º do artigo 186 do Código Penal, só essas pessoas é que podem solicitar a abertura de uma investigação por meio de uma representação por escrito para a autoridade policial. Então vamos voltar à rua Santa Ifigênia. Imaginem que vocês, como é que os detentores de direitos morais e econômicos sobre as obras iriam fazer para descobrir todos os vendedores, todas as lojas centrais que vendem ou distribuem esse conteúdo? Praticamente impossível. É por isso que na maioria esmagadora das vezes nada acontece, mas isso não quer dizer que estou dizendo que ninguém é preso. Não é isso. Existe um combate sério contra a pirataria de conteúdo digital no Brasil e em todo o mundo, sendo comuns operações para coibir esse tipo de crime. Mas como são muitas as frentes serem atacadas e bastante pontos de distribuição, isso pode demorar um pouco mais. Os riscos para quem adquire esse tipo de produto, pelo amor de Deus, sério que não tem coragem de fornecer seus dados de cartão de crédito pessoais e bancários para quem é criminoso. Qual é a garantia de que você está seguro? Qual é a garantia de que quando você assinar o serviço não haverá uma porta que permite a entrada desse pessoal no seu computador para se apropriar dos seus dados e você for vítima de um golpe? Como é que vai explicar isso à polícia quando tiver que lavrar boletim de ocorrência? Como eu escrevi em outro artigo aqui no Tecmundo, é difícil enquadrar quem compra produtos digitais piratas como criminoso, mas nem por isso essa pessoa fica salvo de penalidades da esfera civil, já que atualmente são cada vez mais comuns os programas que rastreiam os IPs de quem baixa ou assiste conteúdo sem pagar pelos direitos do autor. Então, a partir disso, as empresas que representam os criadores desse conteúdo identifiquem quem é a pessoa e envia notificações com cobrança pelo uso desautorizado. Nesse caso, valores podem ser altos. Há quem diga que quem consome esse tipo de material pode ser enquadrado no crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal, mas aí é outra questão que precisa ser analisada. Mas aí, quem consome esse tipo de produto? Artigo 7º. São obras intelectuais protegendo as criações do espírito e expressas por qualquer meio ou fixado em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como BI, as obras audiovisuais, sonoras ou não, inclusive as cinematográficas. Artigo 184. Violar direitos de autor dos quais lhe são conexos pena de detenção de 3 meses a 1 ano, multa. Parágrafo 1, Parágrafo 1º, se a violação constitui reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual com interpretação, execução ou fonograma sem autorização expressiva do autor, do artista, intérprete ou executante do profundo, conforme o caso, ou de quem representa a pena de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. A mesma pena no parágrafo 1º incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original e em cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzida com violação de direitos de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito de produto ou fonograma, ou ainda aluga original ou a cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares
dos direitos de quem os representa. Parágrafo 30. Se a violação consistir no oferecimento público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-los um tempo e lugar previamente determinados por quem formula e demanda com intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor do fonograma ou de quem os representa, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 4. O dispositivo do parágrafo 1º e 2º e 3º não se aplica quando se trata de execução ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1978, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que se sabe ser produto de crime ou influir para o terceiro de boa-fé. A 4. Adquira, receba, oculte, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Hafiz Elias Filho, cronista do Tecmundo, é advogado apaixonado por tecnologia desde pequeno. Foi o primeiro na rua a ter internet em casa em 1994 e se especializou em Direito da Informática no Brasil e em Portugal. Hoje é professor da mesma matéria em diversas instituições, tendo sido coordenador executivo da pós-graduação da ESA em São Paulo e é sócio do escritório Elias Filho, advogada para diversas empresas de tecnologia do Brasil e do exterior. Siga nas redes sociais para mais dicas. @EliasFilho ADV.